Ok, vamos acompanhar agora uma fala do presidente da CPI. Depois da sessão terminar, o presidente da CPMI de 8 de janeiro, Arthur Maia, disse que a comissão vai estudar se Mauro Cid descumpriu medida judicial ao permanecer totalmente em silêncio. Vamos ver. É um direito que cabe ao depoente e nós da CPMI, na medida em que o Supremo disse que ele deveria e tinha a obrigação de responder aquilo que ele tinha conhecimento e não incriminava, e nem assim ele respondeu. Obviamente que nós vamos verificar com a assessoria da comissão, a assessoria jurídica, para saber até que ponto isso foi um descumprimento de ordem judicial. Houve uma ordem judicial e essa ordem judicial não foi cumprida. Então, a assessoria técnica da CPMI vai tomar essa deliberação para saber o que é que vai fazer. E aqui a Cila Schumann se concorda ou não. Boa noite, obrigado pela presença novamente. Boa noite, obrigada a você. Bom, acho que a gente tem que lembrar que essas CPIs, desde que elas começaram a ser televisionadas e hoje com as redes sociais, elas são muito palco também para quem pergunta, não tanto para quem responde em algumas situações. Então, elas servem ali para fazer recortes, para brilhar, não é? Os parlamentares também têm essa visão ali, se preparam também para isso, não obrigatoriamente para investigar. Com todo respeito aos parlamentares, mas a gente que é profissional e acompanha muitas CPIs, acontece isso e acontece também do lado do Mauro Cid, além de ser uma estratégia jurídica, me parece que ele preso teria bastante dificuldade em se preparar para todas essas perguntas. Por exemplo, não imagino que ele estivesse preparado para responder a respeito de Marielle, não é? Ele foi ali para falar do 8 de janeiro, mas ele está acusado pelo cartão de vacinação, então tem muitos pormenores. Então, acho que essa proteção ali, tanto jurídica quanto de imagem, foi tomada a partir dessa realidade dele, que não é trivial, não é? Normalmente a gente não tem pessoas presas indo a CPIs, né? Não é o normal disso. Agora, do ponto de vista de reputação para ele, é claro que ele teve uma perda ali, né? A gente tem que lembrar que os dados que eu tenho da pesquisa do IDEA, a gente tem ali 70% das pessoas dizendo que elas querem sim que as pessoas responsáveis pelo que aconteceu no 8 de janeiro sejam severamente punidas. E 61% apoiam que essa investigação também ocorra através da CPI. Então, a gente imaginando que isso é um espetáculo também, que as pessoas acompanham de casa, o fato dele ficar em silêncio dá na cabeça das pessoas a impressão de que ele poderia ter alguma culpa, falo no sentido de reputação. Agora, o que a gente viu ali, tanto governistas quanto oposicionistas, vendendo o seu peixe, né? Quer dizer, fazendo exatamente esses recortes e criando uma narrativa, seja de que ele é um preso político, seja de que ele tem responsabilidade. Com relação ao uniforme, eu acho muito interessante o que aconteceu no início, que foi ele se mostrar, digamos, com alguma distância de Bolsonaro, ou seja, se colocando ali como a pessoa que foi indicada pelas Forças Armadas para ser o ajudante de ordens, e essa é uma função, e ele inclusive disse isso, né? Ele não foi escolhido por Bolsonaro, ele foi apontado ali. Claro que a gente sabe que ele é filho de um general, amigo de Bolsonaro, mas enfim, a estratégia de defesa dele acho que ficou ali bastante clara. Fábio, muito boa noite também a você, obrigado pela presença. Concorda com o Boris que faltou foco na sessão de hoje, nas perguntas? Boa noite, Leandro, boa noite, colegas da bancada. Olha, a CPI é muito mais um teatro político do que uma comissão, enfim, da qual se espera ali um comportamento de corte. Ali você não está num tribunal, você não está com magistrados, ali você está com parlamentares. Eu queria chamar a atenção para alguns pontos importantes, que eu acho que mais do significado político dessa sessão, que eu acho que foi a sessão mais importante da CPMI até agora, a última antes do recesso, portanto, ela vai ficar durante algum tempo sendo debatida e as suas consequências vão estar nos telejornais, na grande imprensa e nas redes sociais durante algum tempo. O primeiro deles é que, como ouvi de várias pessoas em Brasília hoje, o silêncio do coronel Mauro Cid é um silêncio ensurdecedor, porque ele acaba estimulando, mesmo que juridicamente ele tenha razões para isso,
como a Cila falou, pode não ter tido tempo para se preparar para responder, tal, tem as questões legais, tal, mas ele acaba alimentando a percepção de quem está vendo em casa e da classe política, principalmente dos aliados do governo, de que tem algo a se esconder. Então, essa coisa é muito forte nas qualitativas, e a Cila sabe bem como funciona isso, a percepção de que alguém está querendo esconder alguma coisa na CPI. Quando ele recorre ao seu direito de manter escalado, ele acaba endossando um pouco essa percepção que eu acho que ajuda muito o governo, né? Que é mostrar que o ajudante de ordens do ex-presidente, que aliás evocou essa condição na sua fala introdutória, no seu texto introdutório, né? Que ele apenas cumpre ordens, ele não cabe a ele analisar os materiais, os documentos que estão no WhatsApp dele, na rede social dele. Ele enfatizou isso porque certamente foi uma orientação da defesa. Do ponto de vista político, ele acaba demonstrando para o país, que foi uma sessão talvez a que tenha tido maior audiência até agora, desde o início da CPMI, apesar do silêncio dele, esse silêncio produz politicamente um fato contra ele. O segundo dado importante, que já foi abordado aqui, é o fato dele ter ido fardado, né? Isso confere alguma condição de autoridade e aparentemente isso foi pactuado aí com o comando das Forças Armadas, então isso passa uma certa uma impressão de que ele não está abandonado, né? Que ele está ali, de fato, como um cumpridor de ordens, como um ajudante de ordens e não como um ator político nesse processo. O outro episódio muito relevante, eu acho, para mim, foi o fato da família Bolsonaro estar muito preocupada em estar presente ali, mostrar que o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro estiveram ali o tempo todo na sessão defendendo de alguma maneira, e o Flávio chegou inclusive, a levantar, né, e dar um abraço ali pessoalmente neles. Para mim mostra, é muito importante alguns sinais, né, na política, assim, a família Bolsonaro não abandonou o coronel Mauro Cid. Então acho que é importante porque tem várias outras questões para além da CPMI que envolvem a figura do Mauro Cid. Essa questão do debate na sessão em si entre os parlamentares, muito mais para a rede social, como disse a Cila, quer dizer, muito mais uma performance ali para cada um, para ter um bom desempenho ali digital com as suas plateias. Por fim, Leandro, isso acho que talvez corrobore um pouco a visão do Boris, essa CPMI, ela está mostrando com clareza o que já tinha ficado sedimentado na CPI da pandemia, que é o protagonismo dos profissionais da política. Enquanto você tem um grupo grande de parlamentares da ala ideológica, mais ligada ao ex-presidente Bolsonaro, que está muito habituada nesse, que eu chamo de mandato digital, muito olhando para a rede social, e foi eleita, inclusive, nessa pegada, o governo foi muito hábil na ocupação de espaços na CPI, então colocou ali para o interrogatório e para o processo de administração do dia a dia da comissão, senadores e deputados muito alinhados com a estratégia do governo, e isso produz algumas consequências, como, por exemplo, hoje eu acho que a principal consequência prática desse depoimento é o que não foi dito, mas o que vai ser levantado com a quebra dos sigilos telemáticos, que também foi aprovada. Então, veja, em todo esse teatro político que foi a CPI de hoje, eu diria que ele foi muito favorável para a percepção que o governo Lula pretende endossar e pretende estimular na opinião pública nesses próximos dias em que não haverá sessão no Congresso. Então, acho que mostrou que esses profissionais da política, eles ajudando o governo, eles acabam sufocando um pouquinho aquela narrativa inicial da oposição, que era de mostrar que tinha omissão, evidentemente que tem coisas para serem investigadas transcorrer da comissão, mas o retrato que se tira nessa véspera do recesso, na última sessão, é de que o governo está vencendo essa batalha contra a oposição.